começa a dar alguns conselhos. Esses conselhos aqui são universais. E eles vão servir de base, como eu disse agora há pouco, para o que vai ser afirmado na segunda parte do capítulo 7, que nós veremos em alguma outra oportunidade, se Deus assim nos permitir. Mas nessa parte, agora, o pregador quer nos trazer alguns conselhos de um ex-coração mundano. Conselhos de um ex-mundano. Alguém que procurou sentido debaixo do sol, e como se ele já tivesse feito tudo de errado e não deu certo, ele então não quer que nós passemos pelas mesmas coisas. Na nossa última oportunidade, nós encerramos a primeira parte do livro do Eclesiastes, e eu espero que você já tenha percebido e aprendido alguns detalhes importantes até aqui. O primeiro deles é que o livro do Eclesiastes não é um livro nihilista ou adorado pelo pessoal mais rico ou talvez o pessoal mais filósofo. Não, no livro do Eclesiastes, espero que você tenha entendido que esse livro aponta para Jesus. Só que ele faz isso de uma maneira peculiar. Porque se nós pegássemos, por exemplo, os 4 evangelhos, o foco ali é mostrar a obra de Jesus e como é uma vida com Jesus, uma vida alcançada pela graça. Só que aqui a mensagem proclamada está no sentido inverso. Ela quer mostrar como é uma vida sem Jesus, sem a graça. Por isso que desde o início o autor faz questão de mostrar que não é o fato de alguém ter dinheiro ou não que ela vai ser condenada. Não é o fato de uma pessoa trabalhar muito ou não, conhecer muitas coisas ou não, que vai definir se você é ou não uma boa pessoa. O pregador pouco se importa com a sua situação financeira. O que o pregador está nos dizendo desde o capítulo 1 é que essas coisas, se não forem direcionadas aos seus devidos lugares no nosso coração, elas são inúteis. Então, esse evangelho, ele nos confronta e às vezes ele nos deixa até um pouco desconfortável. Porque ele vai dizer que o problema não está simplesmente pelo lado de fora, mas sempre o problema começa pelo coração. Um coração doente, um coração movido pela idolatria, ou seja, um coração mundano. E foi exatamente sobre isso que nós meditamos no capítulo 6, na nossa última oportunidade. Nós vimos que o homem mundano, é um termo que nós cunhamos aqui, ele sofre de algumas consequências, ele sofre de consequências do pecado. E esses sofrimentos são especialmente angustiantes, porque são sofrimentos que não tem como você pegar, não tem como você passar um remédio. Esses sofrimentos estão no coração. E o final do capítulo 6 nos trouxe então uma sequência de sofrimentos que o coração mundano sofre. E esses sofrimentos são, pelo menos alguns que nós vimos, eles, por exemplo, eles são torturantes quanto ao sofrimento de ter e não poder usufruir. Foi o primeiro sofrimento que nós vimos. Esse sofrimento, ele é agravado ainda, como nós vimos na última oportunidade, porque às vezes Deus dá ao homem mundano, a esse coração mundano, o presente da liberdade. Faça o que você quiser. Gaste a sua vida com o que você quiser. Compre o que você quiser. Só que no final das contas, nós percebemos que o homem mundano, apesar dele poder ter tudo, na verdade ele não tem nada. Um outro sofrimento que nós vimos foi que o homem mundano não descansa. E é claro que nós poderíamos pensar o seguinte: olha, nós temos tantas pessoas que não servem a Jesus e mesmo assim elas conseguem férias. Elas conseguem quase que todo final de semana descansar, mas não é desse tipo de descanso que nós falamos. Mas o descanso a qual o pregador se refere aqui se trata de um descanso duradouro. Um descanso que não acaba conforme o domingo vai se findando. Um descanso que, inclusive, é sentido durante a correria do trabalho, durante a semana. Porque trata-se de um descanso de alguém que está justificado. Trata-se de um descanso na alma. E o homem mundano não tem isso.
E mesmo que ele viva muitos anos, como nós vimos no texto, até mesmo uma criança que nem chegou a nascer, ela teve mais descanso do que alguém que tem a sua esperança nesse mundo. Nós vimos também que o quão sofrida é o homem mundano, que ele nunca chega a uma satisfação. Ele nunca sente satisfação com absolutamente nada. Há um buraco na sua alma, há uma fome infinita que ele vive e ele sente. E por fim, nós chegamos ao final do capítulo 6, aprendendo, talvez com o maior sofrimento de toda essa lista, o sofrimento mais agudo, a incerteza do que ainda está por vir. E então vem a questão, mas qual é a solução para esse tanto de sofrimento? Qual é a solução para esse sofrimento que não tem como pegar, não tem como apontar? Nós aprendemos que o sofrimento, a cura para esses sofrimentos é uma pessoa, é Jesus. Porque Jesus diz que se você estiver cansado e sobrecarregado, você pode ir até Ele e você pode aprender dele e você achará descanso, porque o fardo dele é leve. Jesus diz que Ele tem a água, e uma água que quando você beber, a sua alma nunca mais será sede. E Ele também é o pão vivo que desceu do céu. Aquele que se enche de Cristo, ele encontra satisfação, diferente do homem mundano. Em outras palavras, o sofrimento que nós não conseguimos curar, tem cura, e é Cristo. Mas então nós chegamos nessa segunda metade do livro, capítulo 7. E esse capítulo 7 ele é particularmente interessante, porque ele possui características de um texto proverbial. O que isso significa? Basicamente, cada versículo dessa primeira parte do capítulo 7, e às vezes, dentro de um mesmo versículo, nós vamos ter afirmações absolutas, afirmações gerais. Mas mesmo dentro dessa série de afirmações, nós conseguimos agrupar pequenos blocos. E nós conseguimos identificar aqui pelo menos 5 blocos, aonde nós podemos aprender algumas lições importantes. O pregador, ele começa esse capítulo assim, meus irmãos, porque ele quer estabelecer alguns parâmetros, ele quer estabelecer algumas bases, mas ao mesmo tempo ele quer adiantar alguns conselhos de alguém que viveu longe de Deus por tempo demais. O que alguém que viveu longe de Deus por tempo demais teria para nos aconselhar? Pensando nisso, a minha proposta é que nós possamos meditar sobre alguns conselhos de um ex-coração mundano. E o primeiro conselho que ele nos traz então é que é melhor refletir. Nesse primeiro bloco, que vai do versículo 1 ao verso 4, nós temos uma série de afirmações a respeito da vida e da morte. O pregador, ele nos chama a comparar o que seria melhor, qual situação seria a ideal para meditarmos sobre a nossa vida. E primeiramente ele estabelece a cena dessas afirmações. No verso 1 ele diz que nós estamos falando de um velório. Quando ele diz que é melhor a boa fama e é melhor o dia da morte, ele está se referindo a alguém que morreu e deixou um bom nome. Alguém que morreu e deixou um legado de justiça, um legado de orgulho. E ele compara isso a um unguento precioso e com o dia do nascimento. Ele faz um contraponto com essas duas cenas, significando que por mais que a fragrância, por mais que o unguento seja excelente, de excelente qualidade, ele se enfraquece com o tempo, ele some. E o dia do nascimento não é melhor do que o dia da morte, no sentido de que alguém que acabou de nascer, ele ainda não fez nada da vida. Alguém que acabou de nascer, ele ainda não construiu a sua fama, ele ainda não construiu o seu legado, o seu bom nome. Neste caso, nós estamos falando de um velório de alguém que viveu de maneira justa e que teve uma boa reputação. Diante dessa cena, o pregador diz que um ambiente tão triste quanto a de um velório, este é o melhor momento, esse é o melhor lugar para se pensar na vida. E perceba o quanto que isso é contraditório se nós compararmos com a visão superficial mundo afora.
Para o mundo, meus irmãos, as coisas, as pessoas, o poder, serve para que você seja tão feliz, mas tão feliz ao ponto de você poder esquecer das dificuldades, esquecer das tristezas, esquecer dos problemas. As pessoas procuram, não é à toa que as pessoas procuram festas que duram dias, novas drogas, novos e velhos vícios, para se esquecerem do fato de que tudo é passageiro. Porém, o texto diz que é mais sábio, na verdade, você procurar se lembrar que você não é invencível, se lembrar de que você não é eterno. É mais sábio fazer isso do que se esquecer dessas coisas. A ideia que o autor quer trazer é basicamente esta: os momentos mais adversos da nossa vida são os melhores momentos para refletirmos sobre o que é mais importante. No verso 2, é dito que é melhor ir num funeral do que ir a uma casa onde há uma festa, um banquete. Ninguém vai numa festa ou em um banquete para ficar pensando que a qualquer momento ele vai morrer. Muito pelo contrário. Você vai numa festa e quer que aquele momento jamais termine, ou que ele se repita por muitas vezes. Nós queremos, inclusive, esquecer das dificuldades. Perceba, o pregador não está dizendo que nós devemos procurar um funeral para ir, porque lá nós vamos refletir sobre a brevidade da nossa vida. Ele está, ao mesmo tempo que mostrando a nossa futilidade de sempre querer festas, de sempre querer sorrir, em vez de às vezes parar e pensar sobre as coisas tristes da vida, mas ao mesmo tempo ele quer nos ensinar que nós não temos o costume, nós não temos a cultura de pensar sobre a brevidade da nossa vida. Note, nós acordamos e vamos dormir todos os dias como se nós fôssemos fazer isso para sempre. É intrínseco em nós. De forma que somente quando acontece uma morte à nossa volta, isso nos acorda, por mais contraditório que isso pareça. Essa semana nós perdemos um grande irmão em Cristo que dedicava a sua vida a ligar a ciência com verdades bíblicas, o Dr. Adalto Lourenço, bastante conhecido no meio presbiteriano. Eu particularmente fiquei muito triste. Eu me lembro que na adolescência eu maratonei todos os vídeos dele, porque eu fiquei fascinado com essa história de olhar a ciência com um olhar cristão, não é? Eu não conhecia essa visão. Mas ao mesmo tempo eu fiquei intrigado também com alguns comentários debaixo da publicação anunciando o falecimento do irmão. Alguns comentários que diziam: eu não posso acreditar, eu não acredito que ele morreu. Como se essa possibilidade fosse remota com qualquer um de nós. Parece que antes de acontecer, ninguém cogitava que isso poderia acontecer com o nosso irmão ou com qualquer outra pessoa. Parece que estava fora da nossa realidade. Um dos maiores nomes ligados ao avivamento, aos verdadeiros avivamentos que existiram na história, se chama Jonathan Edwards. Na juventude, Edwards, ele escreveu o que é chamado de 70 resoluções. São 70 resoluções dele mesmo, um contrato que ele fez com ele mesmo. E ele deveria seguir aquelas resoluções. A resolução 1 diz que ele resolveu fazer tudo para a glória de Deus. E assim ele escreve as outras 69 resoluções. Porém, logo no início, na resolução 9, olha só o que ele diz: resolvi pensar e meditar bastante em todas as ocasiões sobre a minha morte e sobre as circunstâncias relacionadas com a morte. À primeira vista, eu sei que isso parece um pouco mórbido, mas Jonathan Edwards, ele simplesmente está aplicando o que o pregador está ensinando aqui. Se você se acha eterno nessa vida,
Qual é a necessidade de um Salvador, então? Se você é eterno aqui, qual é a necessidade de um Salvador? O Salvador, aliás, ele pode esperar. Eu vou viver a minha vida. Eu vou conquistar as minhas coisas. Eu vou fazer os meus amigos, eu vou construir uma família, eu vou conquistar poder e influência. Este Salvador pode esperar porque eu ainda tenho muito tempo. Eu vou viver para sempre, ou pelo menos muitos anos ainda. Mas se nós temos, meus irmãos, a consciência do quão frágil, o quão efêmero nós somos, então nós começamos a perceber que nós precisamos desesperadamente de um Salvador. Qual foi a última vez que você meditou sobre estar diante de Deus hoje mesmo? Qual foi a última vez que você pensou nisso? Seria bom nos lembrarmos disso mais vezes. O segundo conselho de um ex-coração mundano é que é melhor ser repreendido, dos versos 5 a 7. Perceba que o pregador ele está virando tudo o que o homem mundano pensa de cabeça para baixo. Se ele achava que felicidade é buscar não se lembrar da sua fragilidade, agora ele descobre que isso é tolice. É tolice não pensar que um dia sua vida vai acabar. Mas agora, como se não bastasse, ele vai dizer que é melhor ouvir uma repreensão do que uma música de um insensato. A palavra que foi traduzida aqui por ouvir, ela possui o mesmo sentido de receber a informação e também agir conforme essa informação. Seria o mesmo de você ouvir um conselho e mudar a sua vida conforme esse conselho. Ouvir e obedecer, em outras palavras. O problema, meus irmãos, é que é muito mais agradável ouvir uma melodia de uma boa música do que ouvir o sermão de alguém. É muito mais agradável. Claro que a música aqui do insensato, ela está sendo usada como uma metáfora para os elogios. E de fato, ouvir elogios é muito melhor do que ouvir críticas. Veja bem, eu não estou dizendo que nós não podemos receber elogios, porque nós somos humildes. Essa é uma falsa modéstia. Se você fez algo bom, belo e verdadeiro, e se você se esforçou, você merece honra por causa disso, apesar do que o que você fez é para a glória de Deus. Mas a questão é, você já reparou quem é que canta essa música aqui no texto? Quem é que vem com elogios para cima de você? Essa música vem do insensato. É ele que canta a música. É ele que faz o elogio. A palavra insensato, ela pode ser melhor traduzida aqui por insolente. Insolente. Meus irmãos, sabe quem é que gosta de bajular você? Sabe quem é que gosta de bajular para que você se sinta bem? Eu vou colocar aqui em ordem de bajulação, ok? Do menor para o maior. Satanás, pois ele vai dizer o que você gosta de ouvir, na verdade. Ele vai dizer que você pode e você merece ser feliz. Em segundo lugar vem o mundo, porque ele vai dizer que você é o Deus da sua vida. E se você se esforçar, você pode ser feliz com o que você conseguir, com o seu dinheiro, com o seu poder. E por fim, aquele que vai mais te bajular a vida inteira. E ele está no topo porque ele é um dos poucos que sabe exatamente o que você está pensando. Ele sabe exatamente o que dizer e na hora certa. Você é o seu principal bajulador, elogiador, insolente, como é a outra tradução aqui de insensato. Quando está tudo bem, você diz, você é bom. Eu sempre soube que você era especial. Como que Hollywood ainda não fez um filme sobre você? Quando acontece algo de errado, olha, eu não vou passar o pano para você, mas eu sempre te avisei que os seus pais não te entendiam.
Olha, eu falei que a sua esposa, ela não se interessa quando você está bem ou não. Olha, eu te disse que o seu marido iria te magoar em algum momento, não disse? Você é especial demais para isso ter acontecido com você. Ou, igreja? Meu amigo, você já viu a cara do pastor para você? Só porque você faltou, sumiu algumas semanas, vê lá se isso é motivo para te repreender. Vê lá se isso é motivo para te dar um sermão. Meus irmãos, o problema do elogio constante é que, no mínimo, ele vem de um insensato. Ou ele pode vir dos seus piores inimigos: Satanás, o mundo e você mesmo. É impressionante como nós temos a tendência de ignorar completamente a repreensão de quem nos ama. Nós ignoramos. E nós fazemos isso principalmente com Deus, não é verdade? Com Deus. Só que, de maneira ainda pior, quando o Senhor nos repreende, geralmente nós interpretamos isso como se fosse uma ação de não amor. Deus não me ama. Eu gosto do exemplo que o reverendo Sacha Mendes usa para interpretar quando nós recebemos uma repreensão de Deus. Ele diz que nós somos como uma criança prestes a colocar a mão numa chama do fogão. O fogo é lindo, é azul, é brilhante. Então vem o pai e segura o nosso braço, o braço da criança com a sua mão firme e diz não. E o que poderia acontecer? A criança olharia para o pai e diria: ó, como sou bem-aventurada dentre as crianças, por ter um pai tão cuidadoso e tão amoroso. Um pai que tolheu a minha liberdade para que eu não me ferisse, para que eu não viesse a sofrer. Louvado seja Deus pelo meu pai, ao único que é digno de receber. Não é assim geralmente que acontece. Mesmo uma criança que não sabe falar direito, ela vai pensar: mas eu pensei que o Senhor me amasse, pai. Pai, como assim? O Senhor me segura, o Senhor tolhe a minha liberdade, o Senhor não quer que eu seja feliz. É normalmente assim que nós tratamos a Deus. Não muito diferente de uma criança que chora porque o seu pai a repreendeu. Quando nós pensamos nisso, o que nos parece mais atraente agora? A sedução, as promessas prazerosas ou a repreensão de um Deus que nos ama tanto assim? Por isso, inclusive, que nós cantamos que não há Deus maior, e não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. E isso mesmo na repreensão. Mesmo na repreensão. O terceiro conselho de um homem mundano é que é melhor esperar o tempo certo. Dos versos 8 a 10. O versículo 8 abre com duas afirmações que elas se complementam. O primeiro diz que é melhor o fim das coisas do que o início. Imagine o início de um trabalho. Geralmente ele não é atrativo, o início, mas quando você termina e vê o resultado, isso com certeza é melhor. A segunda afirmação é que é melhor ser paciente do que arrogante. O curioso é que o autor não usa aqui o contraponto, o antônimo de paciente, que seria impaciente, mas ele usa arrogante. Por quê? Ora, os irmãos vão concordar que é preciso ser muito arrogante para achar que se tem um controle do que ainda está por vir. É preciso ser muito arrogante para, depois de ter lido o capítulo 3, aonde vai dizer que tudo está determinado conforme a vontade de Deus, e ainda assim afirmar que ele faria melhor se tivesse o controle. E isso é ser arrogante. Pois bem, depois dessas duas afirmações, ele dá outros dois exemplos, uma para cada afirmação. O primeiro exemplo é sobre a impaciência e a arrogância. No verso 9 ele diz: não te apresses, ou seja, não seja impaciente. Em fazer o quê? Em irar-te, porque a ira
na ira descansa, ou a ira se abriga no insensato. O interessante é que a palavra insensato aqui, ela também pode ser traduzida como estúpido. Estúpido. Uma pessoa que não sabe, que não tem o controle, mas acha que deveria ter o controle, ela é arrogante, como dito no versículo 8. E pode parecer um pouco duro chamar o insensato aqui, ou pode ser traduzido como estúpido, e esse estúpido é arrogante. Pode parecer duro e estranho ao mesmo tempo. Mas perceba, uma das coisas mais importantes que nós aprendemos no aconselhamento bíblico é que geralmente quem tem baixa autoestima, na verdade, é que ele tem o ego inflado. Ele tem um patamar tão inflado de si mesmo que quando ele não alcança, ele se sente mal. Ou seja, o seu ego é o seu Deus. Ao que parece, a lógica aqui é a mesma. Geralmente nós temos a tendência de achar que quem é ansioso, quem é apressado, ele na verdade é uma pessoa passiva. Ele na verdade tem a tendência de se autocontrolar. Porém, a realidade é que quando nós conversamos com algumas pessoas assim, geralmente as pessoas mais ansiosas são as que mais explodem em ira. As pessoas mais ansiosas geralmente são as que mais se explodem em ira. E geralmente quem está ao redor é atingido por essa explosão. Será que a ansiedade de muitos, principalmente dessa geração, será que a ansiedade não é causada pela arrogância de querer controlar o que ainda há de vir? A arrogância de querer controlar o que ainda há de vir. O segundo exemplo é em relação ao princípio e o fim das coisas. O versículo 10 diz que não é sábio dizer que os dias passados eram melhores. E isso aqui particularmente foi um puxão de orelha para mim, porque eu naturalmente tenho a tendência de achar que em alguns aspectos o passado era melhor. Na verdade, dizem que isso é até um pouco patológico. Alguns vão dizer que o cérebro tem mais facilidade em guardar a longo prazo as coisas boas, e as coisas ruins vão sendo descartadas. Então, quanto mais distante for a época, as coisas ruins mais vão sendo esquecidas e vai ficando só as coisas boas. Por isso que nós temos a tendência de achar que o passado era melhor, ou que a geração passada era melhor. Talvez seja por isso, meus irmãos, que nós estamos vivendo, inclusive a era da nostalgia, não é? Nós olhamos aí bandas, filmes, todos fazendo aí remakes de franquias, porque nós estamos vivendo a era da nostalgia. O problema é que isso é uma armadilha. Isso é uma armadilha do auto-engano. Por quê? Vamos lembrar lá do povo de Israel no deserto? Eles tinham sombra, um fogo para se aquecer, tinham comida, água, as sandálias e as vestes não se desgastavam, mas o pessoal se esquece de que eles eram escravos lá no Egito, que eles tiveram os seus filhos, muitos dos seus filhos, jogados nas águas do rio Nilo. Eles se esquecem que desde pequeno eles eram escravizados. Eles se esqueceram desses detalhes importantes. Mas eles se lembraram de que lá eles comiam cebola à vontade. Lembrar do passado, às vezes, pode ser uma armadilha, um auto-engano. A ideia que o pregador traz aqui é que, às vezes, nós olhamos para o passado e nós lembramos com prazer do passado, mas nós esquecemos de que no passado nós éramos escravos. Nós esquecemos de que no passado você não conhecia tanto a Deus como você conhece hoje. Seria o mesmo que o filho pródigo chegar no seu pai e dizer: pai, o Senhor me recebeu com uma festa, com um banquete, mas que saudade das alfarrobas daqueles porcos. Que saudade.
Eu sei, meus irmãos, que tem momentos na nossa vida que parece que o passado era melhor. Parece que nós tínhamos menos preocupações e outras coisas. E em algum aspecto isso pode até ser verdade. Mas com certeza, se algo que o passado não era melhor, é que naquele tempo Deus não tinha trabalhado algumas coisas no seu coração. E para algumas pessoas, naquele tempo, sequer conheciam a Deus, eram inimigos de Deus. E hoje, você é filho, é povo do Senhor. Um quarto conselho é que é melhor viver sabiamente. E aqui o pregador, ele compara a sabedoria a uma herança proveitosa. A sabedoria, ela protege, assim como um fundo de emergência também protege aquele que tem. Porém, a sabedoria possui uma vantagem a mais. A sabedoria, ela preserva, ela dá vida a quem possui. Alguns comentaristas dizem que a comparação aqui seria de que o dinheiro, ele é bom, ele até pode proteger, mas você pode perdê-lo em alguma ocasião adversa. Mas a sabedoria não. Não há como a sabedoria ser retirada de você, mesmo que você perca tudo. Mas perceba um outro detalhe importante, levantado inclusive pelo Dr. Graham. A sabedoria aqui é comparada não ao dinheiro simplesmente, mas ela é comparada a uma herança. Mas ainda não é uma herança simplesmente recebida, mas ela é comparada a um valor que pode ser passado para o próximo. Uma herança que pode ser passada para a futura geração. Assim como os pais, na maioria das vezes, se preocupam com o que vão deixar para os seus filhos, o pregador chama a atenção. Você não está esquecendo de deixar sabedoria também para os seus filhos, não é verdade? E meus irmãos, nós poderíamos gastar um tempo de um sermão inteiro aqui, só para trabalhar a problemática dessa transferência de sabedoria para a próxima geração. Primeiro, esse não é um problema novo. Essa questão dos pais não conseguirem transmitir a sabedoria, não estou falando de conversão, mas de sabedoria para os seus filhos e netos. Esse problema é histórico nas Sagradas Escrituras. O profeta Eli com os seus filhos que o diga. Davi e os seus filhos então nem se fala. Salomão só conseguiu porque ele pediu para Deus. Poderíamos pensar também, antes de discutir sobre a transferência de sabedoria aos filhos, se os pais têm sido sábios, primeiramente. Então aqui nós já temos um problema grave. E olha que interessante. O pregador diz que a sabedoria protege tanto quanto o dinheiro. Porém, por mais incrível que pareça, nós pais, somos mais tentados a deixar dinheiro aos filhos do que sabedoria. Veja bem, não é pecado deixar os nossos filhos confortáveis. Os pais vivem para isso, e tudo bem, louvado seja Deus por isso. Mas do que adianta? Do que adianta pavimentar o caminho dos nossos filhos com brilhantes, se esse caminho segue em direção à estupidez, à tolice, ao inferno? Do que adianta? E por acaso alguém pode pensar o seguinte: olha, eu ainda não tenho filhos. Então desse ponto eu posso pular, certo? Então, deixa eu te dizer, todas as crianças da nossa comunidade aqui, da IPJA, são sua responsabilidade também. É seu dever passar para cada uma delas a sabedoria do Senhor. É o seu dever também. Quando elas foram batizadas aqui na frente, nós juramos, nós prometemos também ajudar na educação delas.
passar sabedoria para os mais jovens. Eu me lembro de quando, na minha adolescência, eu havia acabado de entrar para o grupo principal do conjunto de música da igreja. O grupo que tocava domingo à noite. Era o alvo, né? E aí aconteceu de que sempre que nós tocávamos o prelúdio, o bonito do conjunto saía para fora da igreja para beber água, bater um papinho. E quando o grupo voltava que nem uma estrela do rock, santificada depois do show, né? Eu me lembro que uma dessas vezes, uma das minhas mães na fé, um dia me chamou num canto. Por que você sai do templo toda vez que você termina de cantar o prelúdio? Você acha que Deus se agrada com essa atitude? Você tem alguma doença que você precisa beber água antes do culto começar e depois de você cantar? Com a minha cara já implodida, né? Implodida já, eu disse que não, simplesmente não. Ela me olhou nos olhos e disse: você pode servir a Deus bem melhor do que isso. Daquele dia em diante, eu aprendi que eu posso melhorar no meu serviço a Deus, por causa de uma mãe na fé para mim. Naquele dia em diante, eu aprendi que eu poderia servir a Deus melhor. Eu aprendi também que eu não tinha problema nos rins, mas isso é um detalhe. O ponto é, meus irmãos, você está tranquilo com a sabedoria que você tem passado para as crianças? Você está tranquilo com a sabedoria que as crianças, os seus filhos e as crianças da igreja têm recebido e observado por meio de você? Ou melhor, você está satisfeito com a sabedoria que você tem buscado em Jesus e na sua palavra? Chegamos então no último e talvez o mais sublime conselho de um ex-coração mundano. O conselho é melhor olhar para Deus, nos versos 13 e 14. Esses versos 13 e 14, eles destoam do restante do texto que nós lemos, porque ele começa dando uma ordem. Está no imperativo: atenta para as obras de Deus. Olhe para Deus. Preste atenção nas coisas que Deus está fazendo na sua vida. E por que ele dá essa ordem? Porque somente Ele está no controle das circunstâncias da nossa vida. Somente Ele está no controle das circunstâncias da sua vida. Porque o que Ele já estabeleceu, o que Ele torceu, ninguém consegue contorcer de outra forma, ou endireitar de outra forma. Essa parte aqui, meus irmãos, ela se liga imediatamente com o arrogante, lá atrás que nós vimos. O arrogante que queria controlar a sua própria vida, e por não conseguir, ele se vê ansioso. E o mais impressionante é que o pregador, ele poderia ter usado aqui uma metáfora que deixasse Jesus, ou que deixasse Deus mais agradável. Ele poderia dizer o seguinte: olha, o Senhor é quem endireita as coisas, e ninguém pode distorcer. Mas não. Contrariando novamente as expectativas, ele faz questão de dizer que foi Deus que fez torto determinadas situações. Foi Deus que distorceu. E o homem não consegue endireitar as coisas. Provavelmente, ele está chamando a atenção aqui, ele está relembrando o leitor de que até mesmo quando o povo estava sofrendo, como no período do exílio babilônico, até mesmo naquele momento Deus estava no controle. A nação estava toda endireitada politicamente. A nação estava com o seu rei constituído, o seu rei estabelecido. Eles tinham o templo, eles tinham os profetas, etc. Tudo estava certo. Mas por causa da idolatria, por causa da falta de arrependimento, Deus torceu tudo. E Jerusalém é devastada, o templo é destruído, a corte é destituída. E eles souberam que tudo isso foi pela mão de Deus.
E pensar, meus irmãos, nessas coisas pode parecer um pouco estranho, não é verdade? Deus torcendo as coisas, Deus no controle do sofrimento. Mas perceba, para os agentes bíblicos, eles não viam o menor problema em admitir que o sofrimento também é uma ação de Deus. O menor problema. Veja a declaração de Noemi, por exemplo. Não me chame Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Ruth 1, 20. Ou como o salmista do Salmo 88. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. O Salmo 88, versos 6 e 7. Ou seja, meus irmãos, na verdade, esse falso temor de admitir que até mesmo os momentos ruins que nós passamos também estão no controle de Deus, também está no controle de Deus. Não admitir isso não é bíblico. Nós somos influenciados por uma cultura religiosa de prosperidade. E essa cultura de prosperidade, ela retirou a soberania absoluta de Deus. Deus não pode ter deixado a pandemia acontecer. Isso, absolutamente não. Deus não pode ter deixado crianças serem mortas na guerra. Deus não pode ter deixado aquela doença me atingir. Talvez eu não tenha orado o suficiente. Provavelmente foi porque eu não dei aquela oferta que eu falei que iria dar. Foi isso. Deus não faria esse tipo de coisa. O pregador diz: olhe para o que Deus está fazendo, inclusive para o que Ele tem torcido, para o que Ele tem quebrado em você. Como um vaso nas mãos do oleiro, como nós cantamos agora há pouco. Por que será que Deus tem torcido você? Por que será que Deus tem quebrado você? Será que Ele quer te ensinar e te dizer algumas coisas? Claro que não é somente os momentos ruins ou de escassez que estão no controle de Deus. Os momentos bons e de fartura também. É isso que diz o verso 14. E essa parece ser uma boa maneira de terminar os conselhos de um ex-coração mundano. Alguém que tentou viver segundo a sua vontade. Alguém que tentou viver com base naquilo que se vê a vida inteira, que foi inimigo de Deus a vida inteira. Mas agora ele olha para nós e diz: escuta, pare de olhar para você mesmo e olhe para o controle de Deus sobre você. Olhe para o que Ele está fazendo na sua vida. E ao fazer isso, descanse, não seja ansioso ou arrogante por achar que você pode controlar o que ainda há de vir. Meus irmãos, eu quero partir aqui para a conclusão de algumas rápidas aplicações. Não espere o acontecimento de uma morte para que você reflita sobre a sua vida. Na carta de Tiago, no capítulo 1, ele vai dizer que a palavra de Deus é como um espelho, onde nós podemos nos ver e refletir a respeito de como nós temos vivido. E se alguém que lê a palavra de Deus e não pratica a palavra de Deus, é como se ele tivesse olhado no espelho e assim que ele se virasse, saísse da frente do espelho, ele se esqueceu de como é. Ele se esqueceu do que precisa mudar na vida dele. Você e eu, nós não estamos em um velório, mas nós estamos sendo colocados diante de um espelho. Diante de um espelho que vai mostrar o que precisa ser mudado em nossa vida. Você vai se esquecer do que precisa ser mudado na sua vida assim que você sair da frente desse espelho? Paulo vai dizer também que toda a Escritura é útil para o ensino, repreensão, correção e instrução. Então valorize os irmãos que Deus tem colocado na sua vida. Valorize, filhos, os seus pais, que demonstram amor
por você, muitas vezes te segurando e dizendo não. Também, busque sabedoria nas Escrituras, busque Jesus, mas principalmente, não deixe de passar isso aos filhos da nossa igreja. Não deixe de passar a sabedoria do Senhor às crianças da nossa igreja. Essa herança, ela vale muito mais do que qualquer quantia de dinheiro que você possa deixar. Por fim, o versículo 8, ele começa com uma das frases mais motivacionais que você vai ouvir nessa noite. Melhor é o fim das coisas do que o começo. E você pode pensar, mas como assim? Como que essa frase é motivacional? Se nós pararmos para pensar, logo no início, a humanidade pecou contra Deus. De lá para cá é só luta. Mas no fim dessa luta contra o pecado, naquele grande dia, será muito melhor. Será muito melhor. O cristão é feliz porque ele olha para o fim. Ele olha para o fim das dores. Ele olha para o fim do pranto, do cansaço. Nós olhamos para o fim do pecado nas nossas vidas. Mas principalmente, nós olhamos para o fim de uma espera daquele grande dia que nós veremos o Senhor face a face. E é por isso, é exatamente por isso, que nós sentimos saudades de um lugar que nós nem estivemos ainda. Nós sentimos saudades de um tempo que ainda nem chegou. Até lá, meus irmãos, que nós possamos olhar para as obras de Deus na nossa vida. Olhe para o que Deus tem feito na sua vida. E que nós possamos entender que o Senhor está no controle de cada aspecto da nossa vida. E é por isso que nós vamos cantar exatamente isso. No controle o Senhor está. Convido o conjunto. Enquanto o conjunto se posiciona,